Muito bem, irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso curso sobre evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal. Valéria, me ajude bem aqui, por gentileza. Distribua essas cópias da lição para os nossos irmãos. Na nossa última conversa aqui sobre a escola bíblica, eu falei sobre o desafio com os adolescentes, né? Tá vendo como a necessidade muitas vezes acaba levantando as pessoas? Alguns irmãos nos procuraram para servir com os adolescentes e aí no próximo curso, nós só temos mais 2 aulas desse curso, a gente já vai ter a classe com os adolescentes. A gente tem muita mão de obra aqui, irmãos. Pessoas capazes, é porque nós estamos duvidando do nosso potencial, mas principalmente da graça de Deus que atua em nós. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus nos capacita. Deus nos dá dons, dá talentos, dá autoridade, dá poder, dá tudo aquilo que a gente precisa e que a gente não tem. Porque por nós mesmos, nenhum de nós é capaz de fazer nada. Pelo menos nada bom, né? Coisa ruim a gente não precisa de ajuda para fazer, que nosso coração já é inclinado para o mal. Mas o apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito, tudo que é bom procede de quem? Do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo de bom que tem em mim e você vem do Senhor. E falar em capacitar, vamos continuar hoje. Alguém não recebeu a lição? Tá, aqui temos mais, tá? Nós vamos continuar hoje nosso curso sobre evangelismo pessoal. E é muito importante porque ao final do curso nós vamos ter nossa última aula do curso de evangelismo pessoal. Cada um dos irmãos vai sair daqui por aquela porta com um projeto de evangelismo na mão. Então a gente está aprendendo o que é evangelismo, como fazer evangelismo. Esse material vai estar todo disponível para os irmãos. E quando for na última aula, cada um dos irmãos vai sair por aquela porta com um projeto de evangelismo nas mãos. Projeto de evangelismo pessoal, onde você vai estabelecer qual é o seu alvo, como que você vai fazer esse evangelismo. Nós vamos orar juntos aqui, para que nós possamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Porque não dá para a gente ficar só aprendendo, não é, irmão Miro? Aqui, e não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Então você vai sair daqui com o seu projeto de evangelismo em mãos. E você vai, se Deus quiser, apresentar o Evangelho, alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, hoje a nossa aula de número 6, teve um pequeno erro de digitação, aí está a aula 5, mas é a aula 6, será sobre prática de evangelismo. Nas últimas 5 aulas, nós desenvolvemos aqui, nas 2 primeiras, a base bíblica do evangelismo. Na terceira aula, nós aprendemos como abordar pessoas. Primeira e segunda, base bíblica do evangelismo. Na terceira aula... Está aqui, meu irmão. Ok. Agora me fugiu. Aí nós aprendemos na 4ª aula como abordar pessoas. Nessa 5ª aula, nós aprendemos sobre o conflito de cosmovisões, ou seja, como lidar com pessoas que pensam diferente de você, que têm uma visão de mundo diferente da sua. Porque quem estava aqui na aula passada, domingo passado? Quando você sai para falar de Cristo, quando você vai falar de Cristo para alguém, e aí eu não estou falando de um evangelismo organizado, onde todo mundo bota aquela camiseta amarela e vai bater de porta em porta. Estou falando no seu dia a dia. Você vai lidar com ateus, católicos, bem tradicionais. Você vai lidar com aquela pessoa hedonista que não está nem aí para religião nenhuma. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Você vai lidar com gente de todo tipo. E nós vimos na semana passada que para cada maneira de ver o mundo, você pode abordar, pode apresentar o Evangelho de uma forma diferente que alcance o coração daquela pessoa.
tá bom? E hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre a prática do evangelismo. Como colocar tudo isso dessas 5 primeiras aulas em prática, no seu dia a dia. Então vamos lá, irmãos. Abram sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Colossenses 4, de 2 a 6. Colossenses 4, de 2 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são, de que, irmãos? De fora. De fora aqui ele está falando daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E aproveitem bem o seu tempo. 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre, todos juntos? Agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém? Meus irmãos, olha que esses versículos são riquíssimos. Nós temos muito a aprender aqui sobre evangelismo, nessas palavras de Paulo. Certo? E qual é o objetivo da nossa lição hoje? O objetivo, irmãos, é levar a igreja a compreender que a prática do evangelismo nasce da dependência de Deus. Se confirma numa vida coerente, como nós já falamos aqui, terceira aula, me lembrei agora, testemunho pessoal, o seu testemunho de vida. Se desenvolve com intencionalidade e se expressa na proclamação clara do Evangelho com estilo permanente de vida. Estilo permanente de vida. Muito bem, ao final dessa aula, a ideia é que os irmãos sejam capazes de entender que o evangelismo começa com oração e dependência do Espírito Santo. Não é algo mecânico. Eu posso trazer aqui algumas dicas, algumas ideias, ensinar algumas coisas sobre evangelismo, mas o evangelismo não é mecânico. É fruto da direção de Deus. Reconhecer a importância do testemunho coerente, desenvolver intencionalidade prática na proclamação, apresentar o evangelho de forma clara e completa, olha só, clara e completa. E compreender o evangelismo como um estilo de vida do cristão. Muito bem, irmãos, para a gente poder começar, nós vamos fazer hoje um teatro com os irmãos. Eu ia fazer no início, mas aí eu tive pensando melhor, nós vamos deixar para o final, porque os irmãos já vão estar com as ferramentas e aí vão colocar em prática no teatro, tá bom? Esse teatro vai ter o objetivo de nós aqui encenarmos uma situação do dia a dia onde você vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus para uma pessoa que não é crente. Nós vamos deixar lá para o final, para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui hoje. Então, todo mundo vamos prestar atenção. Nós temos os atores, as atrizes aqui. A irmã Ana Léa já brilhou os olhos ali. Ela é uma pessoa muito talentosa nessa área. Mas a ideia, meus irmãos, é a gente entender como que muitas vezes falar de Cristo não é tão simples. Às vezes nós nos sentimos intimidados, não é verdade? Às vezes nós nos sentimos um pouco presos. Nós nos sentimos sem autoridade para falar de Jesus. Então hoje nós vamos aprender isso aqui. Irmãos, para começar, nós devemos entender que o evangelismo não é um programa da igreja. Nós fomos ensinados a entender o evangelismo como um evento. Claro que uma das formas, uma das estratégias de evangelismo é o evento. Quando a gente fala daquele evangelismo de rua, evangelismo porta em porta, que hoje em dia é muito menos efetivo do que foi no passado, muito menos efetivo, mas ele é uma ferramenta que ainda funciona, se for feito da maneira correta.
Mas nós não podemos resumir evangelismo a isso. O evangelismo, ele é algo muito mais amplo. Esse evangelismo de rua é apenas uma ferramenta, é apenas uma das formas de fazer evangelismo. Mas o evangelismo ele se manifesta no dia a dia do crente. Nós já temos aprendido isso aqui. Meus irmãos, quem foi reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5,18, diz que nós recebemos de Deus o quê? O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Quem é pai aqui? Levante sua mão. Ou mãe? Você... Os irmãos estão tímidos. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão aqui. Se você, como eu, e como minha amada esposa, linda esposa que está ali atrás, é pai, é mãe, você, e principalmente aqueles que são pais e mães de mais de um filho, você entende bem o que é o ministério da reconciliação. Porque irmão briga, não é não, irmãos? Irmãos brigam demais. Irmãos estão brigando o tempo inteiro. E o pai, dentro de casa, ele exerce o quê? O ministério da reconciliação. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, mesmo sem serem crentes, exerciam o ministério da reconciliação. E eles tinham algumas ferramentas bem poderosas no exercício do ministério da reconciliação. Tinha uma ferramenta que ficava pendurada num torno lá na sala, que era utilizada no ministério da reconciliação. Às vezes eles botavam a gente para se abraçar, pegavam uma camisa grande, colocavam os dois dentro de uma camisa, e ali o ministério da reconciliação era efetuado dentro de casa. Só que esse ministério da reconciliação que Paulo está falando aqui, irmãos, é o ministério da reconciliação não entre irmãos, não entre pessoas, é o ministério da reconciliação do homem com Deus. A Bíblia diz que o homem, por causa do pecado, está em guerra, está em conflito com Deus, ele está separado, afastado de Deus. Então, em Jesus nós somos o quê? Reconciliados com Deus. E quando Jesus subiu ao céu, ele deu à igreja o ministério da reconciliação. Então nós vamos por todo o mundo pregando o evangelho e reconciliando o homem com Deus por meio do evangelho de Cristo. Faz sentido o que eu estou falando? Então isso é o ministério da reconciliação. Então todo mundo entendeu. Quem é que tem o ministério da reconciliação? Todos os crentes. Todos os crentes recebem de Deus o ministério da reconciliação. Logo, a pergunta não é se nós devemos evangelizar, mas como nós devemos fazer isso de maneira bíblica. E aí, irmãos, este evangelismo saudável, que hoje nós vamos falar da parte prática do evangelismo, ele envolve 5 dimensões, inseparáveis entre elas. Quais são? Está aí na sua lição, leia junto comigo. Primeiro, oração e dependência. Segundo, testemunho coerente. Terceiro, intencionalidade consciente, ou seja, algo que é intencional. Você está trabalhando o seu coração, a sua mente para exercer o ministério da reconciliação. Quarto, clareza na mensagem. E quinto, estilo de vida missionário. Hoje nós vamos aqui, na nossa assembleia, escolher um missionário, ou votar um missionário para assumir lá o trabalho no povoado Piripiri. Só que essa expressão missionária que nós usamos hoje, ela não é uma expressão bíblica para o líder de igreja. Líder de igreja no Novo Testamento é chamado de bispo, ou presbítero, ou pastor. Missionário deveria ser um título para todos os crentes. É o meu entendimento quando eu leio o Novo Testamento. Porque missionário é quem tem uma missão. E quem tem uma missão? Todos os crentes. Então nós temos aqui na nossa igreja mais de 90 missionários. Os irmãos creem nisso? Eita, mas os irmãos, meu Deus, pastor, já fui ordenado como missionário aqui hoje. Os irmãos creem nisso? Então nós estamos, esse curso, irmãos, tem como objetivo, ao final das 8 aulas, enviar 90 missionários aos 4 cantos de Bom Jesus para pregar o evangelho de Cristo. Esse é o objetivo. Então, primeiro ponto, qual é? Oração e dependência. Meus irmãos, Agostinho de Hipona, ele disse uma frase que me marcou muito.
Ele disse certa vez que antes de você falar de Deus para os homens, você precisa falar dos homens para Deus. Antes de você falar de Deus para os homens, você precisa falar dos homens para Deus. O que isso significa? Antes de você proclamar, evangelizar, você precisa orar por aquelas pessoas. Você precisa apresentá-las diante do Senhor. Essa é uma máxima cristã. Essa frase de Agostinho nos ensina, irmãos, que toda proclamação começa de joelhos. Paulo escreve em Colossenses 4, de 2 a 4, o texto que nós lemos. Verso 2, perseverai na oração. Então ele está dizendo para a igreja de Colosso, não parem de orar. Não desanimem, continuem orando. E aí ele continua dizendo o quê? Orando também por nós, verso 3, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, Paulo está pedindo oração àquela igreja. Qual é o pedido de oração de Paulo aqui, irmãos? O pedido de oração para que Deus abrisse porta. E porta o quê? De emprego. Porta para o casamento. Que às vezes a gente... Não. Portas para a proclamação do Evangelho. Paulo está dizendo para que Deus me abra portas, para que eu possa anunciar. Olha o que ele diz aqui. A fim de falarmos do que, igreja? Do que, irmãos? Mistério. Aqui já mudou, não é ministério. É mistério de Cristo. Eita, aí os irmãos da Pentecostais já se animam. Opa, glória, mistério. Né? E às vezes a gente usa essa expressão mistério de forma errada. Porque se você observar, Paulo vai dizer que ele pede a fim de falar do mistério de Cristo. Opa, então Paulo vai falar em mistério. O que significa isso? Bote o verso 4. Leiam todos juntos? Ore para que eu torne esse mistério conhecido. Então, às vezes a gente não entende a expressão mistério. Paulo deixa claro aqui, é mistério para quê? Porque aquelas pessoas ainda não conheciam. Os gentios não conheciam o Evangelho. Eles não conheciam a Deus. Então, para eles era um mistério. Aí Paulo, no versículo seguinte, ele diz, orem para que eu faça esse mistério conhecido. Os irmãos entendem? Então, o mistério, esse Evangelho é mistério para o seu familiar que não é crente. Esse Evangelho é mistério para o seu vizinho que não conhece Jesus. Esse Evangelho é mistério para o seu colega de trabalho. Mas para nós ele não é mistério. E o objetivo de nossas vidas é fazer esse mistério conhecido a essas pessoas. E como que nós fazemos esse mistério conhecido? Através da pregação do Evangelho. Então, observe duas coisas aqui. A oração precede a pregação. Então, a pessoa precisa orar primeiro. Segundo, quem abre portas? Quem abre portas, irmãos? É Deus. É Deus quem abre portas. Irmãos, às vezes a gente se organiza, se prepara. A gente compra camiseta, manda imprimir folheto, aluga um carro de som, contrata uma banda, chama o pregador de outro estado, faz isso, faz aquilo, e quando a gente faz o evento evangelístico, como o próprio nome diz, é vento, passa, nós não conseguimos alcançar corações. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente menos espera, Deus abre uma porta diante de nós, e a gente alcança alguém para Cristo, com a pregação do Evangelho. Porque quem abre portas é o Senhor. Quem abre as portas é Deus, e é por isso que a gente precisa começar a evangelizar orando. Evangelismo não é técnica de convencimento, é uma obra sobrenatural de Deus. Você não vai conseguir convencer ninguém pela força do seu braço, pelo seu intelecto, pela sua capacidade. Você pode ter formação em teologia, mestrado em teologia, pós-doc em teologia, você pode ter a experiência ministerial que for, o tempo de igreja que for, 1000 horas de escola bíblica, porém, se o Espírito Santo de Deus
não agir por meio da sua pregação, você não vai convencer ninguém. Porque quem faz a obra do convencimento não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, Paulo explica a verdadeira razão do surgimento da igreja em Tessalônica. Os irmãos se lembram o que acontece em Tessalônica. Está lá em Atos. No livro de Atos diz que Paulo passa em Tessalônica, ele vai à sinagoga e começa a pregar o evangelho. Ele só passa 3 sábados, menos de 3 semanas naquela cidade. E ele precisa ir embora, porque há uma perseguição. E quando ele vai embora, irmãos, em 3 semanas, fica uma igreja ali naquela cidade. Como é que você explica isso? Nós, hoje em dia, uma das nossas pesquisas no campo, como denominação, como convenção batista, e um dos questionamentos é: quanto tempo uma igreja leva para ser organizada? Aí depende do contexto, depende da situação, do contexto religioso que ela está inserida. Há muitas coisas que há de se observar. Mas, em média, uma igreja, para ser organizada aqui no Brasil, ela leva de 5 a 10 anos. Hoje, Malmiro, em média, 5 a 10 anos. Paulo plantou uma igreja em 3 sábados, em 3 semanas. Como explicar isso? Então, Paulo escreve a carta de 1 Tessalonicenses para explicar. E ele vai dizer: porque este evangelho não chegou até vós em linguagem de sabedoria humana, mas ele chegou não somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Observe comigo. Não foi a capacidade do mensageiro, ou seja, de Paulo, que produziu a conversão, mas a ação eficaz do Espírito Santo aplicando a palavra do Senhor no coração de cada um. Os 3 elementos estão aí na sua lição. Primeiro, Paulo diz que não é somente em... Acompanhe comigo, irmãos. Palavra. O evangelho tem conteúdo proposicional. Ele precisa ser anunciado verbalmente. Romanos capítulo 10 diz: como vão crer se não há quem pregue? Então você precisa pregar. Tem uma frase conhecida que é atribuída tradicionalmente a Francisco de Assis, que diz assim: viva, e se for preciso, pregue. Eu entendo essa frase dentro de um contexto, ela faz sentido, mas ela não é verdadeira no seu sentido completo. Por quê? Porque sempre é preciso pregar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Testemunho só não converte, o testemunho é uma preparação para você pregar o evangelho. Se a pessoa não ouvir o evangelho, ela não vai crer, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a palavra ela é importante, mas Paulo está dizendo que palavras por si só não regeneram. Segundo, qual é o segundo elemento? Em poder. E aqui, irmãos, trata-se da ação eficaz de Deus, quebrando resistências, iluminando o entendimento, transformando os sentimentos. O poder não está na performance do pregador, mas na operação de Deus. É na operação de Deus, de forma que quando o pregador, às vezes tem pregadores que eles andam com um caderninho. Não sei se os irmãos já viram, já conheci pregador assim. Aqueles pregadores itinerantes andam com um caderninho. Aí no final ele faz um apelo, aí vem as pessoas à frente, aí ele conta e anota. E ele sai daí, ele se gaba de dizer: olha, já levei 1000 pessoas a Jesus. Essa pessoa não entende a teologia da salvação. Ela não entende o que a Bíblia diz sobre conversão. Porque Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica para dizer o que? Não foi eu. Paulo escreve uma carta no primeiro capítulo, depois da saudação, a primeira coisa que ele diz, irmão Miro: olha, não foi eu, foi Deus. Foi Deus, é Deus quem opera. Nós somos apenas instrumentos onde a graça de Deus flui para alcançar vidas para o Senhor. Não, é em poder. E por fim, no Espírito Santo e em plena convicção. O Espírito produz certeza interior, tanto no pregador quanto nos ouvintes. A convicção não é mera emoção, é obra sobrenatural que leva ao arrependimento genuíno. Assim, o nascimento daquela igreja de Tessalônica não pôde ser atribuído à técnica missionária, estratégia cultural ou talento do apóstolo. Foi resultado da proclamação
né, da palavra proclamada e do Espírito Santo aplicando essa palavra com o poder salvador no coração daqueles irmãos. Sim. Sim. Naquele caso lá, Deus forçou eles, né? Eles até tentaram, mas Deus forçou. É interessante que naquele contexto de Atos, é um contexto onde o Senhor, nós estamos ali no início da igreja. Então, havia toda uma estratégia da parte de Deus para que o evangelho alcançasse aquelas regiões. Então, Deus estava agindo, mostrando, por exemplo, até quais as cidades eram mais estratégicas para pregar o evangelho, né? Então, o Espírito Santo, até nisso, ele estava trabalhando, ele estava mostrando. E hoje ele faz isso ainda. Quando a gente ora, por exemplo, como igreja, às vezes a gente fala muito. A gente vai começar um trabalho de plantação de igreja, de evangelização, e a gente não ora pedindo a direção de Deus, e a gente incorre no erro, corre o risco de fazer algo que não está sendo direcionado por Deus. Então, irmão Miro, eu creio que é possível, principalmente quando a igreja não busca ouvir a voz de Deus. Por isso que Paulo diz, e esse primeiro ponto é tão importante, a igreja precisa orar. Veja, se você for ler os relatos missionários, por exemplo, dos primeiros missionários batistas que chegaram aqui no Brasil, todas as decisões deles foram tomadas com base em oração. Sempre pedindo ao Senhor que fossem guiados por Deus. Isso é muito importante. Perfeito. Perfeito. A igreja ora menos. Perfeito. É isso aí. E aqui tem alguns pontos. Olha, primeiro, a importância, às vezes, não tem ninguém orando e tomar decisão, vai dar errado. Às vezes, a liderança está orando, mas a igreja não está orando. Paulo, ele escreve à igreja de Colossos dizendo, eu quero que vocês orem. Paulo já estava orando, já estava pedindo a direção de Deus, mas ele pede para que a igreja ore junto com ele. O ideal é que liderança e igreja estejam juntos orando. É por isso que às vezes a gente vem aqui e coloca aqueles pedidos de oração. E agora nós vamos colocar nos cultos aos domingos sempre um momento com pedidos de oração em relação a direcionamento para a vida da igreja. E é importante que nós estejamos em oração para que Deus nos conduza em todas as decisões que nós vamos tomar, né? Isso é muito importante, que Deus nos conduza. Segundo, obrigado, irmão Miro, mas é possível que uma igreja ou que um crente haja de forma que ele não busca a direção do Espírito Santo e ele vai falhar miseravelmente. Às vezes as coisas até acontecem pela graça de Deus, que Deus, apesar do nosso pecado, ele é um Deus maravilhoso, né? Os irmãos se lembram lá de Números, capítulo 20, quando Deus diz para Moisés, fala a rocha. Não foi isso que ele disse? Não foi? Fala a rocha. Aí Moisés vai lá e faz o quê? Bate na rocha. E aí? Saiu água? Saiu. Mas isso quer dizer que foi segundo a vontade de Deus? Não. E as consequências foram assumidas por quem? Pelo próprio Moisés. Então não é porque uma coisa está dando certo que foi como Deus quis. Às vezes dá certo porque Deus é tão misericordioso, tão gracioso sobre a nossa vida,
que ele faz dar certo mesmo a gente sendo uns pranadas, né? Pessoas que tomam decisões sem buscar a Deus. O Senhor é tão misericordioso. Mas isso não quer dizer que as consequências não virão. O caso de Moisés ali é claro, a água saiu, mas não foi segundo a vontade de Deus. Segundo, testemunho, uma vida coerente e um caráter agradável. Eu vou ser rápido aqui, como o nosso tempo é um pouco menor, porque a gente teve uma aula só sobre isso. Mas veja, nós precisamos, irmãos, pregar com base em um testemunho sólido. Um testemunho sólido. Nós temos que ter preocupação com o testemunho. Vou contar uma coisa aqui para os irmãos que aconteceu essa semana, rapidinho. Eu fui abastecer o carro, estava sem cartão, sem dinheiro, só com celular. Que a gente hoje tem essa mania de resolver tudo pelo celular. Quando eu chego lá, o aplicativo do banco estava fora do sistema. Passei um tempo lá tentando resolver, não consegui. O rapaz, com toda boa vontade, disse assim: não, depois você passa aqui e paga. Aí eu disse: não, tá bom, então eu venho aqui depois e pago. Olha, eu sou pastor ali da igreja, tá? Quis me apresentar para ele saber quem eu era. Aí eu saí. Quando foi mais tarde, eu voltei lá para poder pagar. Aí ele que não estava lá. Aí eu disse: não, depois eu passo para acertar. Irmãos, na correria do dia a dia, eu me esqueci. E aí eu me esqueci, vida que segue. Irmãos, quando foi ontem, bateram no portão lá de casa. R$60, olha o tanto de dinheiro. Quando eu abri o portão, irmãos, quase caí para trás. Era o rapaz. Pastor, o senhor esqueceu de me pagar lá. Meus irmãos, eu morri de vergonha. Pense numa vergonha. Eu passei o resto do dia ruim. Paguei ali na hora, mas eu fiquei orando a Deus e fiquei muito envergonhado. Eu disse: rapaz, e eu fiquei sem saber o que falar, só paguei ele. Disse: depois eu vou lá conversar com ele, pedir desculpas a ele, porque foi descontado do salário dele por conta, mas depois eu devolvi o dinheiro. Mas algo que não foi intencional. Mas sabe qual foi a primeira preocupação que veio no meu coração? Meu testemunho. O testemunho da igreja. Eu não sei os irmãos, mas eu temo muito por isso. E aí eu falei para a esposa: vamos orar por isso. E depois eu vou lá conversar pessoalmente com ele, pedir desculpa, porque não foi algo que eu fiz intencional. Irmãos, eu esqueço de tudo, eu tenho medo ultimamente. Por exemplo, eu não deixo os meninos mais dentro do carro, porque eu sou tão esquecido que é perigoso eu deixar eles lá. Mas o testemunho é algo muito importante e nós temos que nos preocupar, porque são de pequenas coisas que nós vamos minando o testemunho da igreja. Nós, assim que eu assumi a igreja, nós fomos fazer um evangelismo lá no Consórcio das Águas. Não sei quem se lembra, faz muito tempo, tem uns 9 anos. E eu estou lá, perto da casa do Carlos, lá, fui falar de Jesus para uma senhora lá. Quando eu falei de Jesus, ela olhou para mim e disse: você é de qual igreja? E eu sou da Primeira Igreja Batista. Igreja Batista de fulano de tal? Esse fulano de tal nem está mais na nossa igreja. Mas ela se lembrou de uma pessoa que não frequenta mais aqui, de um mau testemunho dessa pessoa. Aí eu falei: não, essa pessoa não frequenta mais a nossa igreja. Mas aquele mau testemunho de muitos anos atrás descredibilizou a minha pregação por uma pessoa que nem estava mais aqui na igreja. Os irmãos conseguem entender como isso é algo sério? Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Não só o pastor, os irmãos, a igreja. Porque quando a gente faz certo, falei isso aqui semana passada, quando a gente faz certo, não fez mais que obrigação. Mas no dia que a gente faz errado, é o crente. E é o crente da Igreja Batista, ou abençoado. Meus irmãos, terceiro lugar. Só um ponto importante ainda aqui no testemunho. No capítulo 4, verso 6, ele diz que a nossa palavra precisa ser uma palavra o quê? Agradável e temperada com sal. Isso me chama muita atenção quando eu fui preparar esse estudo. Por quê? A ideia aqui é que o crente, ele precisa ser uma pessoa agradável. Está no contexto de pregar, de testemunhar. Ser uma pessoa agradável. Quando nós somos pessoas desagradáveis, nós estamos, de certa forma, fechando portas para a pregação do Evangelho. Então, não podemos ser rude, grosseiro. Olha, irmãos,
o fruto do Espírito, mansidão, alegria, não é isso? Paz, bondade, benignidade. Isso leva uma pessoa a ser uma pessoa agradável. Então, às vezes, quando eu sou aquele crente turrão, reclamão, que cria problema por tudo, eu estou fechando portas para o Evangelho. Terceiro, intencionalidade. Então, eu preciso ser o quê? Intencional, quando eu vou falar de Jesus. Irmãos, evangelismo não acontece por acaso. Quando a gente não faz plano, teve uma frase que nós aprendemos lá no curso do Haggai que nós fizemos. Quando nós falhamos em planejar, nós planejamos falhar. Quando nós falhamos em planejar, nós estamos planejando falhar. Você pode repetir comigo essa frase? Quando nós falhamos em planejar, estamos planejando falhar. Eu nem coloquei na lição, mas veio aqui esse insight na hora. Mas é verdade, irmãos. Às vezes a gente planeja tudo, a gente planeja finança, planeja educação dos filhos, planeja tudo. E na hora de testemunhar, de evangelizar, a gente não se planeja. A gente vai na onda do deixa a vida me levar, as coisas vão acontecer naturalmente. Não é assim. Você precisa ser intencional. É por isso que nós vamos sair daqui há 2 semanas, todo mundo com um projeto de evangelismo em mãos. Nem um projetinho simples, né? Não é plantar uma igreja, não é ir daqui para a África, mas você vai sair com um projeto simples para você executar, de testemunhar o evangelho para alguém, tá? Então, evangelismo raramente acontece por acidente. Em Romanos 10, 14, Paulo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos mobilizar nossa vida para pregar o evangelho. Primeiro, intencionalidade significa planejar. Como que eu posso me planejar? Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, ter uma lista de pessoas pelas quais você vai orar. Comece a orar por alguém, tem uma lista de pessoas. Criar oportunidades de conversa. Praticar hospitalidade com propósito. Convide alguém na sua casa. Né? A irmã Germane vai lá fazer aquele munguzá lá da Paraíba. E aí convida o pastor, mas convida também um vizinho descrente. Né? Amém, irmãos? A irmã Salviana vai lá fazer aquele bolo frito. Convida o pastor, mas convida também um colega do trabalho que não conhece a Jesus. Não, mas não esquece de convidar o pastor. Que é para o pastor orar por vocês. Brincadeira à parte, tá, irmãos? Mas precisa ter... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Intencionalidade. Outro ponto, identificar oportunidades que Deus coloca em nossa vida. Às vezes, você pensa assim, olha, Deus me tirou desse emprego e me colocou nesse. Ah, eu gostava tanto daquele outro. Tinha mais tempo, era mais isso, era mais aquilo. E você talvez não está entendendo o que Deus está querendo fazer através da sua vida. E Ele está te tirando de um lugar e colocando você em outro, porque ali onde você está, Deus está querendo usar a sua vida para apresentar o Evangelho. Os irmãos conseguem entender? Às vezes a gente não consegue ver a mão de Deus. Tem uma música que eu gosto muito que fala sobre isso, né? Era a mão de Deus. Em tudo que a gente passa, a mão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, a gente quer atribuir para o diabo. Irmãos, o diabo não tem esse poder na nossa vida, não. Às vezes uma porta que se fecha é Deus. E Ele fecha uma porta, nós vimos aqui em Colossenses, e abre outra. O irmão Eliardo pregou sobre isso domingo passado. Jesus dizendo para a igreja de Filadélfia: a porta que eu abro ninguém fecha. O diabo não tem esse poder, irmãos. Às vezes, dificuldades que nós enfrentamos, mudança de emprego, mudança de escola, situações de contexto familiar, problemas econômicos, é a mão de Deus nos conduzindo para outros lugares, para lidar com outras pessoas, para falar do amor de Jesus. E a gente precisa ver isso. A gente precisa parar de olhar só para o lado ruim. E a gente precisa ver que Deus está querendo fazer algo diferente na nossa vida. Intencionalidade vence a passividade. Irmãos, como nós somos passivos. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Evangelizar não é apenas uma sugestão, é um bem que nós
Sabemos que devemos praticar. Quando o crente conhece o Evangelho e convive com pessoas sem Cristo, a omissão se torna desobediência. Olha, isso é forte, não é não? Não é só omissão, é desobediência. Nós temos que anunciar a palavra do Evangelho. Eu me lembro que em 2013, eu estava numa crise vocacional. O que eu vou fazer da minha vida? Eu estava na metade do meu curso de medicina veterinária na Universidade Federal do Piauí, mas Deus estava dizendo para mim que eu deveria me dedicar ao ministério. E naquela crise, eu cheguei para um amigo meu, missionário Josué Santana, e eu falei para ele, o que eu vou fazer agora? Eu quero dedicar minha vida para ganhar pessoas para Jesus, para ensinar pessoas sobre o Evangelho. E essa universidade está me atrapalhando. Será que eu devo desistir do curso? Ele olhou para mim e disse assim, olhe em seu redor, Fábio. Quantas pessoas nessa universidade ainda não têm Jesus como Senhor da sua vida? Se Deus está te chamando para o ministério, comece o ministério aí na universidade. Os irmãos que são dessa época lembram. Nós começamos na época lá o grupo de evangelismo e discipulado universitário. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para ficarmos de braços cruzados. Onde você está, você é um missionário. Então nós podemos dizer assim, a igreja aqui tem um missionário lá no povoado Piripiri. A igreja aqui tem um missionário em tal cidade. Ou a gente pode dizer assim, a igreja aqui tem um missionário lá na ProRenal. A igreja aqui tem um missionário lá na Universidade Federal. Não, só aqui eu estou vendo 4. A igreja aqui tem um missionário. 4 funcionários, 5. Olha a Mônica lá. Olha aqui o irmão Ebenezer, aluno. Nós temos aqui no meio jurídico, quantos missionários? Advogados, missionários. Olha só, nós temos lá uma irmã que é confeiteira, e cada pessoa que vai lá buscar o bolo, ela tem ou não tem a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos missionários espalhados por toda essa cidade. A pergunta é, nós estamos fazendo missão? Nós estamos sendo ativos ou passivos naquilo que é para nós a vontade de Deus? E caminhando para o final, irmãos. Aqui nós temos 4 elementos essenciais de uma conversa evangelística. A prática que nós vamos fazer aqui hoje, ela vai englobar tudo que nós fizemos para trás. E temos 4 elementos. Você pode ver aí na sua lição comigo? Primeiro elemento, Deus é santo e criou todas as coisas boas. Então você precisa mostrar para a pessoa que Deus criou tudo, inclusive o homem. Quando ele criou, tudo era bom. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, o homem pecou e por isso está condenado. O homem está separado de Deus. Terceiro elemento, Deus nos amou e enviou Jesus Cristo para nos salvar. E o quarto elemento, a resposta exigida. Qual é a resposta daquela pessoa a isso que foi apresentado? Entende? Então, por exemplo, eu não sou contra esse tipo de estratégia. Às vezes você está... Aqui tem muito pouco, mas às vezes lá em Teresina é muito comum. Você passa no sinal, tem um monte de jovens de uma igreja com a faixa, Jesus te ama. Jesus ama mesmo, mas isso não é evangelismo. Porque faltou alguns dos elementos. Só Jesus te ama não vai mostrar para a pessoa que ela precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. O evangelho, lembra, nós falamos lá no início, ele precisa ser pregado de forma completa e de forma clara. Então eu preciso mostrar para a pessoa, inclusive, que ela é pecadora. E depois eu apresento o amor de Deus. Porque se a pessoa entende que está perdida, que está doente, quando você apresenta o remédio, ela quer, né? Agora você vai oferecer um remédio para uma pessoa que pensa que não está doente? Vai fazer efeito? Então o evangelismo tem que apresentar esses 4 elementos, meus amados irmãos. E aí, nós temos algumas estratégias dentro disso, né? Que é a parte do evangelismo criativo. Que é aí onde você vai apresentar. Como? Os irmãos se lembram, por exemplo, o livro Sem Palavras. As irmãs do Ministério Infantil sabem o que eu estou falando. O livro Sem Palavras é uma estratégia, uma ferramenta de evangelismo criativo.
O livro Sem Palavras tem esses 4 elementos? Tem, então é bíblico. Apresenta os 4 elementos. Às vezes as pessoas fazem o livro Sem Palavras em formato de uma pulseira. Ainda esqueci de trazer. Eu não disse que eu estou esquecendo de tudo. Ore por mim também, tá? São formas de nós apresentarmos o Evangelho de forma criativa.